Pessoal, começando aqui o meu podcast Código do Sucesso. Aqui eu vou conversar com pessoas que tiveram resultados muito acima da média. Pessoas que conseguiram sucesso na área profissional e em diversas outras áreas. E eu vou tentar descobrir qual foi o método, qual foi a forma com que elas utilizaram para poder chegar nesse patamar. Hoje, meu convidado aqui, meu amigo, muito mais que especial, Giovanni Granato. Muito obrigado por ter vindo, Giovanni. Eu que agradeço. Giovanni está no ramo, é um empresário do ramo dos brinquedos há mais de 30 anos. Além disso, também ele é presidente da Associação Comercial no segundo mandato. E, Giovanni, eu queria te perguntar, muita gente fala em sucesso, mas poucas pessoas sabem o que realmente isso significa. Na sua visão, o que é o sucesso? O sucesso é você trabalhar e poder viver do teu trabalho, né? Então, tem várias dimensões do tamanho do sucesso. Então, a pessoa que começa com seu negócio ali pequeno, ou do zero, como a gente fala, ou do negativo, como eu comecei. Então, quando você começa a trabalhar e você viver do teu trabalho, você pode proporcionar uma boa vida para você e para os teus familiares, você já é uma pessoa de sucesso. Entendi. E você falou que o teu começo, você começou do zero. Eu que já te conheço, vejo que você costuma falar que você começou do negativo, né? Isso. Como é que foi isso? Eu costumo dizer que eu comecei do negativo, né? Porque quando você pega emprestado para você começar, você começou do negativo, né? Foi o meu caso. Então eu comecei com uma lojinha de 11 metros quadrados, né? Então muito pequenininha. E ali eu fui começando, eu vendia souvenir, né? Porque aqui em Poços a gente tem muita lembrança de Poços de Caldas. Eu comecei vendendo esse tipo de produto. A minha loja era bem em frente ali à praça, ali, o antigo bairro Maracanã, na rua São Paulo. E depois eu fui colocando brinquedo aos pouquinhos, né? E depois acabei virando loja de brinquedo, uma lojinha pequenininha de brinquedo, e assim eu iniciei o caminho no brinquedo e estou até hoje. Entendi. Giovanni, no começo é muito difícil, né? Porque são muitas barreiras que o empresário ou qualquer profissional encontra para poder entrar no mercado. Você encontrou muita barreira no teu começo? Demais. A luta para quem começa, né, que nem a gente falando, para quem começa trabalhando aí com muita dificuldade, né, e você querendo honrar todos os compromissos que você fez, né, então é um desafio muito grande. A gente está falando de mais de 30 anos atrás, então o desafio era muito grande. Hoje os desafios são diferentes, né, se a gente for colocar hoje, uma pessoa vai montar um comércio, seja qualquer que seja o ramo, a dificuldade, ele tem grandes players, tem grandes online, né, que estão aí no mercado, que são concorrentes muito grande, então eles têm um poder de compra muito grande. Então a dificuldade sempre existiu, né? Então no meu tempo, a dificuldade nossa, você tinha menos concorrência, mas tudo era muito difícil, né? Então, o brinquedo era um artigo de luxo há 30 anos atrás, né? Hoje não, hoje a facilidade é muito maior. Então, cada época, né, são épocas diferentes e dificuldades diferentes. Que o empresário tem que ele ir acostumando com aquilo, ele se adequando, né, achando a estratégia do que ele deve fazer para poder fazer o negócio dele funcionar. Entendi. Realmente, o tempo passa, os desafios vão mudando, né? Hoje em dia, acredito que tem muito mais, vamos dizer assim, tá um desafio mais digital, né? Porque a concorrência é muito grande, eu acho, né? Principalmente no digital. Mas eu queria saber, quando você começou, no começo, assim, você já chegou num ponto, foi rápido, você falou, ó, já me estabilizei, tô conseguindo, assim, sobreviver disso, ou o começo dava vontade de desistir? Chegava a ponto e falava, nossa, será que tá compensando? Será que eu vou procurar outra coisa? Ou nunca chegou nesse ponto, você fala, ó, vou mudar de ramo ou não? No meu negócio, quando eu comecei, graças a Deus, foi muito rápido, né? Dentro da pequenez do negócio, né? Então, para quem começa do negativo, é bom nesse sentido. Porque tudo que você conquista, você já fez muito,
né? Porque você começou do nada, você não tinha nada, né? Então você compra ali uma bicicleta, você compra um carrinho velho, você já fica super feliz, né? Então essa é a vantagem de quem começa do zero, porque é um degrauzinho todo dia, né, que você vai subindo. E tudo que você vai conquistando, você fica muito feliz. Então tem uma diferença muito grande do empresário que ele já tem um aporte do pai ou um aporte familiar, né, de quando você não tem nada, né? Então as tuas conquistas você já valoriza muito por esse sentido, né? Eu acredito que a pressão muitas vezes de um empresário que já é um empresário familiar, ele já teve um aporte familiar, né, ou qualquer outro tipo de condição, talvez a pressão para ele seja até maior, né? Porque ele já sente uma responsabilidade dele fazer dar certo de uma coisa que já vem dando certo, né? E quando você começa, como eu comecei, a responsabilidade é total tua, né? Por um lado, isso é muito bom, porque não tem governo, não tem situação, não tem nada. É você que tem que levantar cedo, né? Trabalhar todos os dias. Eu trabalhei muitos e muitos anos de domingo a domingo, né? Foi muitos anos assim, né? Então, eu trabalhava de domingo a domingo, estava ali dentro da lojinha de 11 metros quadrados, comia salgado, não almoçava, até as coisas iam acontecendo, né? Eu lembro que quando eu comecei nessa lojinha, eu pagava R$ 400 de, de aluguel, né? E, e eu, muitas vezes, vamos dizer, eu tinha, segunda-feira era o dia meu de pagar o aluguel, e eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu tinha lá, vamos dizer, R$ 350 para pagar o aluguel. Eu não saía da loja enquanto eu não vendesse os R$ 50, né? Isso eu estou dizendo o aluguel, mas era uma conta de energia, né? Eu não tinha funcionário, né? Então era eu, minha mãe ficava lá de manhã para mim, e eu ia para o barracão onde que eu trabalhava, no galpão, para poder produzir as lembranças de Pós-Caldas, né, que era a manufatura de madeira que eu trabalhava, né? Então eu ia, trabalhava de manhã, minha mãe ficava para mim na loja, depois à tarde eu ia para a lojinha de ônibus, né? Depois a gente ficou um bom tempo trabalhando assim, com o souvenir e o brinquedo junto, né? Algumas coisinhas de brinquedo. O começo do brinquedo, a mercadoria nem era minha, era de um amigo que ia lá, colocava a mercadoria dele consignada lá, e eu pagava uma porcentagem para ele, né? Que eu não tinha o dinheiro nem para comprar essa mercadoria, né? Então a história é bacana nesse sentido, né? Quando eu comecei a comprar os brinquedos, eu ia para São Paulo de ônibus, andava de bicicleta para buscar mercadoria, né, para ir nos colegas que vendiam uns carrinhos de fricção, uns brinquedinhos bem... A gente está falando de 30 anos atrás, 33 anos atrás, né? Então, são realidades muito diferentes, né? Mas eu fui persistente. Eu acho que o empresário ele tem que ser persistente no negócio dele, né? E eles têm que ser constantes também, né? Então, a pessoa que é constante e é persistente, seja qual for o negócio, o ramo que ela trabalha, ele vai vencer. Entendi. E você comentou que quando você começou, você não tinha dinheiro, né? Então, tanto que você emprestou dinheiro para começar. Mas como é que você lidava com a situação de ter que colocar produto à mostra, né? Ter que produzir, ter que investir dinheiro ali, né? E ter que sobreviver também. Então, por exemplo, assim, ó, você pegava um dinheiro, beleza, eu vou repor mercadoria, tem que sobreviver também. Aí você falou que fazia consignado, né? Porque você não tinha o valor da mercadoria. Porque qual que é a minha pergunta? Eu fico pensando. A pessoa, para poder gerar dinheiro, né, num negócio, você tem que investir dinheiro. Você tem que ter condição de colocar um produto à mostra, quanto mais produto à mostra você colocar, melhor. Mas a pessoa às vezes não tem esse dinheiro. Como lidar com isso? Quem está começando, investe, sacrifica a sobrevivência um pouco para começar. Como é que funciona? O sacrifício é total, né? Então é sempre o sacrifício, né? Não tem outra fórmula, né? Porque quando você começa muito pequeno, você não tem crédito, né? Então é difícil você ir num banco, você conseguir um empréstimo. Como é que você vai num banco pegar um empréstimo que você não tem nada, né? Você não tem nada como garantia, né? Então é difícil isso. Então no meu caso, quando eu comecei, para você ter uma ideia, um tio meu que me emprestou R$ 1.500 na época,
né? Então, eu comecei com R$ 1.500 emprestado. Então, só que era uma pessoa, né? Um tio meu. Então, quando a gente não tem crédito, o meu negócio, como eu disse no começo, a vantagem é que a loja era muito pequenininha, 11 metros quadrados, né? Então, pouquinha mercadoria a gente ia ela, né? Então, eu comprava os carrinhos de fricção, como eu falei aí, que eu ia buscar esse carrinho de fricção de um colega aqui que vendia esses carrinhos. Eu expunha os carrinhos de fricção na prateleira embaixo e punha as caixas vazias em cima para poder encher a loja. E a pessoa me perguntava, e a coleção inteira? Não, a coleção inteira eu não vendo. Entendi. Entendeu? Entendi. E então era assim, né? Eu ia em São Paulo, comprava os brinquedos lá em São Paulo, nos atacados lá. Aí a dificuldade quando eu trazia esses brinquedos é que você não tinha preço, porque você vai comprar em São Paulo, você já está comprando de um atacado, né? Quando a pessoa, uma loja que já está estabelecida, já compra direto da fábrica, né? Então a diferença de preço é muito grande. Mas e para você conseguir, né, comprar de uma fábrica, né? Então não tinha histórico nenhum, não tinha nada. Então essa é a grande dificuldade para quem vai começar, né? Porque a concorrência é muito grande. E os preços, o que manda o mercado é o preço, né? Então você precisa ser competitivo com o preço. Então eu pagava caro na mercadoria em São Paulo e eu tinha que vender no preço do mercado para mim poder ser competitivo, né? Então, Reduzir a tua margem de lucro. reduzir a tua margem de lucro. Daí, como você me perguntou aí, você sacrificava? Sacrificava tudo, né? Tudo que eu ganhava, eu sempre investia na loja, né? Fiquei muitos e muitos anos trabalhando assim, muitos e muitos anos, né? Então, trabalhando, sempre investindo na loja. Então, foi indo, a loja foi crescendo, né? Foi estocando a loja, né? Porque eu não gastava com nada, né? Tudo que eu ganhava, eu investia na loja. Tudo que eu ganhava, todo lucro que eu tinha, eu investia na loja. Entendi. E quanto tempo demorou, depois que você abriu a loja, no começo a sua mãe te ajudava, né? Lá. Quanto tempo demorou da abertura até você conseguir contratar uma pessoa para te ajudar, o primeiro funcionário? O primeiro funcionário foi minha prima, que chama Raquel. Essa prima minha trabalhou para mim depois de muitos anos nessa lojinha aí. Foi mais ou menos um ano depois. Não chega a um ano, acho que acredito que uns 8 meses depois que eu inaugurei a loja, né? Essa prima minha começou a trabalhar comigo, né? E foi muito legal esse tempo aí, né? Porque aí só tinha ela como funcionária e era minha prima, ela cuidava da loja também como se fosse dela lá, porque daí eu ia para São Paulo, daí minha mãe já não ia mais, eu ia para São Paulo, eu continuei com a manufatura de madeira, eu tinha que produzir isso aí, porque era eu que trabalhava, né? Eu que fazia o chaveirinho, porta-retrato, né? Baúzinho de madeira, tudo que vende na feirinha ali do artesanato ali, eu fazia e eu mesmo que fazia, né? Entendi. Então eu conciliei nessa loja, metade dela era essas lembranças de postcards e a outra metade de brinquedo, né? Então, daí a loja foi se estruturando com o tempo, né? Eu já consegui pagar o meu tio esses R$ 1.500 reais que ele me emprestou, consegui pagar isso muito rápido. Nessa época, aqui em Poços, tudo era dolarizado, né? Então, tudo se falava em dólar nessa época em Poços de Caldas. Então, eu paguei US$ 500 de luva para mim comprar esse pontozinho aí, onde que era essa loja minha. Então, eu tinha conseguido esses US$ 500 emprestado, né? E os 1.500 com meu tio. Então, eu consegui pagar esses US$ 500 que eu paguei de luva para mim começar. E depois de 6 meses que eu já estava com essa lojinha, eu comprei um Fusquinha. Então, eu já estava me sentindo já, entendeu? Depois eu inaugurei a loja, estou falando 6 meses, mas não deu 6 meses. Porque eu inaugurei a loja em setembro. E depois, em junho do outro ano, eu já consegui comprar esse Fusquinha. Então, deu mais ou menos em uns 8, 9 meses. No meu negócio, no meu segmento de brinquedo, o tempo é muito importante. Então, para cada segmento que a pessoa vai montar, o empresário está pensando, eu quero montar uma sorveteria. Ele vai montar no inverno, ele vai montar numa época que está época de chuva, a chance do negócio dele quebrar é muito grande,
né? Então, o tempo é muito importante dependendo do segmento que você quer escolher para você trabalhar, né? Então, para mim, estrategicamente, isso foi Deus que foi bom comigo, porque eu não tinha intenção nenhuma de vender brinquedo, a minha intenção era só vender as coisinhas que eu fabricava de madeira, né? De manufatura de madeira. Mas daí esse amigo meu me procurou dele colocar os brinquedos dele lá dentro da minha loja, né? E isso já está próximo do Dia das Crianças, porque eu inaugurei a loja dia 23 de setembro, né? Então, o Dia das Crianças, 12 de outubro, então ele colocou a mercadoria dele lá e já começou vendendo bem, né? Aí ele falou assim, agora você quer começar a comprar de mim? Eu compro. O Natal, que já estava muito próximo, a mercadoria já era minha, né? Então, eu tive a oportunidade de montar um negócio sem querer na hora certa, né? A estratégia é essa. Eu te dei o exemplo da sorveteria. Então, a pessoa se programa de alugar um ponto, dela começar o negócio dela bem na época ali que vai começar o verão. A chance da sorveteria dar certo é muito grande, né? Porque ela tem esse respaldo que o negócio dela vai vender, né? Ela não precisa aguardar um tempo, né? Que ela vai ali pagar aluguel, ela vai ter despesa com contador, com imposto, tudo, as despesas que tem, e o negócio dela vai funcionar depois de 3, 4 meses. Então, esse tempo pode ser determinante dela pensar em fechar ou de dar certo, né? Então, para mim, não passou na minha ideia do caso, eu vou desistir, não vai dar certo. Não, em momento nenhum isso passou pela minha cabeça, né? Eu não tive o apoio, vamos dizer assim, de ninguém, né? Isso eu posso falar, não tive esse apoio nem financeiro e nem moral, né? Só a minha mãe mesmo que ia lá na loja lá, né? Então, a gente, quando não tem esse apoio também, a tua pressão é maior, né? Porque você tem um nome que você quer zelar, né? Você quer zelar pelo nome da tua família, tudo. Então, você não quer dar um prejuízo para ninguém, né? Você quer honrar todos os teus compromissos ali, todos os dias. Então, isso te traz uma carga também muito grande. Mas, por um lado, isso é bom, porque você amadurece muito com isso. Você se torna homem de verdade, né? Porque você sabe da responsabilidade que você tem, né? E que você não pode transferir isso para ninguém, né? Hoje, o empresário, eu vejo muitas pessoas falando, o governo tal, tá ruim, né? Então, a pessoa quer transferir a responsabilidade dela, né? A minha funcionária, a minha esposa, né? Se o cara colocar na cabeça dele que todo dia ele fala assim, eu tenho que fazer o meu negócio dar certo, né? Se ele fala isso para ele mesmo todos os dias, a chance do negócio dele dar certo aumenta muito, né? Então é esse compromisso que a gente tem que ter todos os dias. Entendi. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, você ainda estava no começo e você já optou por investir em contratar uma pessoa, né? Então, assim, era um dinheiro que poderia estar indo para o seu bolso, né? E você optou por investir em contratar um funcionário para você poder fazer outras coisas, né? Para você poder gerir o negócio de uma escala mais estratégica. Você acha que esse é um ponto que muita gente falha, por exemplo, assim, de querer ficar lá no próprio negócio e não ter tempo para poder expandir? Tem dois lados isso aí, né? No meu caso, eu contratei a funcionária, que era minha prima, porque a mão de obra do que eu vendia, do produto que eu vendia, era eu que fazia, né? Então, eu não tinha como, né? Então, o produto que eu colocava dentro da minha loja era eu que produzia. Então, eu tinha que ir lá, pegar madeira, cortar, montar, fazer tudo que tinha que fazer do produto, era eu que fazia, né? Agora, o que não pode é o seguinte, o cara está começando, né? Eu quero já colocar uma funcionária para ele ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Isso não, ele não pode fazer isso, né? Porque se ele está usando o funcionário para ele poder ter um tempo livre para ele, para quem está começando, né? Estou dizendo como no meu caso, ele está começando, então ele está tendo uma despesa que ele poderia estar ali, não é? É lógico, o negócio dele deu certo, né? Já tem uma margem de lucro boa, o lucro líquido dele é bom, tudo bem, né? Mas para quem está começando, o custo de um funcionário é muito alto,
né? Porque você tem ali o ativo que você paga para ela, para a pessoa, né? Mas você tem o passivo também, né? Então, isso tudo gera um custo muito alto para uma empresa, né? Então, toda empresa, hoje, as grandes empresas, o que elas estão conseguindo fazer? Cada vez mais diminui o número de funcionários, né? E o funcionário tem que ir achando outro mercado de trabalho para ele. Então, isso acontece no campo, né? Antigamente, Poste Caldas, a gente tinha um comércio muito forte em Poste Caldas na sexta e na sexta-feira e no sábado, porque vinha o pessoal de toda a região que trabalhava na zona rural. Hoje a gente não tem mais esse tipo de cliente em Poste Caldas, porque tudo foi mecanizado, né? Então, o empresário lá da fazenda, lá que contratava 100 funcionários, 100 pessoas para fazer a colheita de café dele, hoje tudo é mecanizado, né? Então, o empresário também, no segmento de comércio ou de indústria, o custo de um funcionário é muito alto, né? O custo passivo do Brasil é muito alto. Então, se a pessoa está ali começando ali, ela faz conta de todo o dinheiro que ela ganha, ela tem que, ela mesma está ali todo dia trabalhando, ela está ali cedinho, acordar cedinho, é o primeiro a chegar e o último a sair. Entendi. E como que você equilibra no teu negócio visão de negócio, intuição e coragem para tomar decisões que muitas vezes são um risco, né? Porque eu acredito que assim, tem horas num negócio que você tem que arriscar, né? Você não pode, você tem que, vamos dizer assim, você não consegue prever com exatidão se aquele investimento que você está fazendo ali vai dar um retorno. Por exemplo, escolher um determinado produto, né, investir para tentar ganhar uma margem melhor nele. Como é que você administra isso? Como é que você toma esse tipo de decisão? O teu programa aqui é o sucesso, né? Mas eu acredito que não tem nenhum empresário que você vai entrevistar aqui que ele vai ter história só de sucesso, né? Então, a gente está falando aqui de uma das coisas que deu certo, mas deu muita coisa errada também. Você erra muito, né? Eu sempre penso que, não só na minha vida empresarial, mas na minha vida pessoal também, a gente tem que colocar a vida na balança, né? Tudo a gente tem que colocar na balança. Eu errei tanto, mas eu acertei tanto, mas o meu saldo é positivo. Então, se você ir se conformando com aquilo, né? Porque é difícil, né? Ainda mais hoje, a competitividade dos produtos é muito grande, né? O mercado é muito aberto, né? Então, tudo que você vai pensar hoje, eu vou comprar tal produto, esse produto já está na internet, né? Então, já é tudo muito explorado já, né? Então, essa decisão do produto, do que você vai colocar, do que você vai acreditar que vai vender, é muito difícil. E muitas vezes eu acertei, muitas vezes eu errei, né? Mas a maioria das vezes eu acertei, né? Então, às vezes eu vejo um produto que eu falo assim, esse produto vai vender muito, né? Eu vou te citar um exemplo, né? Quando a loja tinha mais ou menos aí eu acredito que uns 5, 6 anos, mais ou menos, uns 5, 6 anos. Então a gente já era brinquedeiro, vamos dizer assim, né? Já tinha 3 lojas aqui em Poços nessa época aí. E eu vi um produto que era uma cozinha da Calesita, a fábrica Calesita, e eu falei assim, esse produto vai vender demais, né? Porque era uma coisa inovadora para a nossa época, para o Brasil, né? Então você via esse tipo de brinquedo, mas era uma coisa mais que você via no exterior, não aqui no Brasil. E hoje, se você for ver o brinquedo, é muito simples. Era uma cozinha, né, de menina, assim, você montava ela, tinha um pezinho, aí tinha um forninho, um fogãozinho em cima, e embaixo tinha o exaustor, em cima tinha um exaustorzinho, assim. É um brinquedo muito simples. E quando eu vi esse produto, eu falei assim, nossa, esse produto vai arrebentar. E na época eu comprei 600 peças desse brinquedo. O dono da fábrica falou, o que você vai fazer com isso aí? Né? E eu comprei 600 peças desse brinquedo aí. E eu lembro que eu vendi tanto esse brinquedo, essa cozinha, que eu deixava ela já embrulhada na loja. Porque daí a pessoa chegava no Dia das Crianças ou no Natal, aí eu quero a cozinha, já estava lá embrulhada já.
né? Para poder agilizar de tanto que a gente vendeu essa cozinha aí, né? Então, às vezes, tem casos de produto que você acredita nele e aquilo ali faz a diferença no teu negócio, né? É lógico que, às vezes, você pode errar, né, num produto ali. Se você errar, você tem que continuar persistindo, né? Essa é a vantagem depois que você já tem uma gordurinha para você poder sustentar o teu negócio, que os erros, as épocas ruins, as dificuldades, a crise, tudo, aquilo não te abale, né? Então, quando eu fiz isso aí dessa cozinha, eu já estava com 3 lojas aqui em Poços, eu tinha onde desovar essas mercadorias, né? E esse foi um caso, um case aí que deu super certo aí, foi um produto que me marcou, né? Foi isso aí, a gente está falando de coisa de quase 30 anos atrás, né? A loja tem 33 anos, isso tem mais ou menos uns 28 anos. Entendi. E eu acredito que depois que você acerta uma, igual esse teu case aí, você ganha confiança, né? Você fala, ó, minha intuição tá boa, né? E você fala, igual, acho que acredito que você fica mais confiante para tentar de novo, né? Numa próxima. Porque pelo que você me falou, você foi um passo à frente nesse caso aí, né? Então não tava bombando já o produto, né? Você que viu e falou, ó, isso aqui vai bombar. E aí você apostou pesado, tanto que o dono da fábrica ficou assustado, né? E eu acredito que assim, ó, quando o produto já tá bombando, é fácil, né? Só que você já pega um bonde andando, você não tem o benefício de estar um passo à frente, né? Eu acredito que para poder estar um passo à frente, você tem que correr esse risco, que foi o que você fez nesse caso aí, nesse exemplo da cozinha, né? Então, eu acredito que muita gente costuma só, tá o brinquedo, dando exemplo no ramo do brinquedo, né? Tá bombando agora, vamos comprar um caminhão que tá vendendo pra caramba. E às vezes até erra, pega, né? Porque às vezes de uma hora para outra para de vender, né? Com certeza. Então, eu acredito que, bom, vamos dizer aí que um código do sucesso também pode-se dizer que é ter a confiança de poder acreditar na intuição de apostar em algo que você acredita, né? Eu acredito que esse brinquedo vai vender bastante. E fazer vamos dizer assim, apostar no próprio, na própria intuição, seria isso? É isso mesmo. A palavra é ser empreendedor, né? E ser empreendedor é isso, é correr risco, né? Não tem outra maneira. Você tem que correr o risco, né? Porque depois, quando você vai passando a tua vida, você vai correndo outros tipos de risco também, não é? Então, esse risco, o empreendedor ele tem que estar no sangue dele, né? Se ele não tiver isso na cabeça dele, né? Ele ter essa força que ele tem que ser assim, ele vai sempre ser um comerciante pequeno, um empresário pequeno, né? Às vezes de sucesso também, porque o sucesso não é o tamanho do negócio, né? É o que a pessoa espera dele mesmo, é do que ele quer para a vida dele, não é? Eu sempre pensei, como eu comecei, eu nunca tive assim a intenção de trabalhar, nossa, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero ter isso, quero ter aquilo, né? Nunca pensei assim, né? Então, eu sempre pensei que eu estou gerando emprego, eu estou gerando trabalho, estou gerando riqueza para o país, né? Gerando riqueza para mim também, é lógico, né? Depois isso é uma consequência do tempo, né? Mas o empreendedor, quando é um empreendedor nato, ele pensa na riqueza da cidade, do lugar onde que ele está transformando vidas, né? Que ele está trabalhando, ele está gerando um emprego ali, ele está gerando um emprego ali dentro do negócio dele, mas ele está gerando mais 2, 3 empregos lá na fábrica que está produzindo esse produto, né? Lá a transportadora que está fazendo o transporte dessa mercadoria. E é disso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa de homens e mulheres que sejam empreendedoras. E ser empreendedor é correr risco, né? Mas você tem que ter a responsabilidade, né? O compromisso do que você está empreendendo, né? E esse compromisso, às vezes, é o que falta muitas vezes para a pessoa, né? De você saber que você está montando um negócio, você tem que se dedicar de corpo e alma para aquele negócio ali, né? Você tem que trabalhar muito para fazer aquilo ali dar certo. Não tem segredo, né? Às vezes eu sempre falo o seguinte, se você me perguntar qual que é o segredo do sucesso, não existe.
Não tem um empresário que vai falar para você assim, ó, faz isso que o teu negócio vai bombar. Não existe isso. É tudo detalhe. Os segredos do sucesso são muitos pequenos sucessos. Então você economizou numa coisa, você economizou em outra, tudo que você pode fazer para você diminuir o teu custo fixo do teu negócio é o segredo do teu sucesso. Né? Então, é uma energia que você consegue economizar, é o sistema de lâmpada que você troca, que estava um sistema que gastava muita energia, e você com a mesma claridade, né, com a mesma eficiência, você conseguiu diminuir o teu custo, né? É o funcionário que você consegue encontrar os funcionários e preparar ele, esse funcionário te gera um valor agregado já no teu produto também, isso também é ser competitivo, né? Então, os segredos do sucesso são muitos pequenos, coisas que você tem que fazer, economia, né? Tudo que você pode fazer, que você não demanda a alguém um custo, você faz. Se você está fazendo aquilo, você está economizando para o teu negócio, está gerando renda para o teu negócio, né? Então, eu trabalho dessa maneira há muitos anos, né? Hoje, eu penso assim, já tem muitas coisas que eu poderia não estar fazendo, mas eu continuo fazendo, né? De estar arrumando, trocando uma lâmpada, estraga alguma coisa no banheiro, é eu que vou lá arrumar, transportar mercadoria, tudo a gente acaba fazendo, porque isso já está no sangue. Não que eu diga que isso seria o correto para mim estar fazendo isso hoje, mas é o meu jeito até hoje assim, né? Então eu acostumei ter essa economia tão grande de você trabalhar, de você gerar liquidez no teu negócio, né? Porque das questões também de negócio é o seguinte, não adianta a pessoa falar, seja o ramo que for, ele é um empresário, ele é um industrial, eu vendo X por mês. Então ele vende um valor muito grande, mas o importante é o que sobra para ele. Não interessa o que ele vende por mês. Às vezes um cara que ele vende, vou te dar um exemplo aí, eu vendo 100 mil por mês, 10 mil por mês. Eu tenho lá minha quitanda lá, me sobra 10 mil, eu vendo 10 mil por mês. Me sobra 2 mil por mês líquido no meu bolso, né? Daí chega o outro, eu tenho uma quitanda também, eu tenho um supermercado, eu vendo 50 mil. Me sobra 2 mil por mês. Quem que está fazendo mais negócio? É lógico que é o que tem um custo menor, né? Que ele tem um negócio dele menor e gera mais liquidez no negócio dele. O lucro líquido é o que é o importante para qualquer empresário, né? Não é o que você gera de negócio. Quanto maior e você gerando o lucro líquido bom, é o ideal, é a porcentagem, não é? Então, o segredo do empresário é ele achar os custos dele, né? E ele gerar riqueza no negócio dele é o lucro líquido. Entendi. Né? A riqueza do negócio dele não é ele comprar muito, gerar muito emprego, né? Paga muito imposto, mas não sobra nada para ele. A qualquer momento, o negócio dele pode estar fadado ao fracasso, né? Sei lá, uma mudança de governo, né? Ou a própria Covid que a gente teve, né? O Brasil ele fica muito vulnerável a essas situações todas, né? Então, agora, quando o empresário consegue trabalhar e ele gerar lucro líquido no negócio dele e ele conseguir ter esse dinheiro ali como gordura para o negócio dele, pode passar os vendaval, passar tudo, ele vai continuar mantendo no mercado. Entendi. Você já ouviu falar de um livro que chama O Monge Executivo? Não. O Monge Executivo. Estou falando porque você comentou que até hoje você vai nas lojas, conserta coisa, resolve os problemas das lojas. Nesse livro, o que ele fala? Que esse monge, ele era um grande empresário que acabou mudando de vida e virou um monge, né? E esse executivo vai lá aprender com ele. E o monge ensina para ele que quem lidera é quem mais serve. Então, a partir do momento que você serve as pessoas geram um respeito por você, os seus liderados, e você lidera sem precisar fazer força, porque é uma liderança legítima. Eles reconhecem a tua liderança e facilita a tua liderança. Eles acabam porque não é aquela liderança autoritária que você precisa mandar, você precisa colocar punição, vira uma liderança legítima, porque a pessoa entende que você está ali servindo ela, como o primeiro servo, né? E a partir desse momento ela
reconhece a tua legitimidade ali para estar liderando. Você acha que no ramo profissional, no ramo dos negócios, é importante a pessoa saber como liderar e ser um bom líder para poder ter sucesso? Eu acho que você falou tudo aí dessa história aí. Eu acho que eu segui essa história sem querer, né? sem saber, porque sempre quando eu fazia as reuniões com os meus funcionários, eu sempre falei isso, né? A Tonel não existe aqui só para ser servido, né? Mas a gente poder servir de alguma maneira o funcionário, né? Então, um bom líder, ele tem que ser, primeira coisa, ele tem que ser humano, né? As pessoas têm hoje muita crise, né? Problema familiar, a questão humana hoje é muito importante. Então, para você ser um bom líder, você tem que olhar os problemas da pessoa, né? Então, eu tenho o costume de, quando eu vou lá pagar os meus funcionários, e aí, como é que está a tua vida, né? Como é que está a tua situação, como é que está a tua família? E sempre, o que a gente pôde ajudar, eu como pessoa física, né? Não falando da empresa, mas falando eu como pessoa, eu sempre tive isso. Isso só trouxe benefício para mim, né? No meu negócio, né? Do respeito do funcionário, né? Das pessoas que trabalham com a gente. E isso te agrega valor para você também, né? Você se torna uma pessoa melhor também. Você se torna um empresário melhor, né? Se eu pudesse falar, o que você faria diferente do que você fez de quando você começou? Talvez eu não mudaria nada, porque eu sempre fui muito intenso no meu trabalho e eu acho que eu continuaria sendo, né? Mas essa experiência do trato com as pessoas, a tua experiência da tua vivência, né? Porque os anos vai fazendo você ser melhor, né? Então a gente não pode viver aí daqui 5 anos, hoje o Lucas, você se olhando e você fala assim, daqui 5 anos eu sou melhor do que eu era há 5 anos atrás, né? E essa cobrança a gente tem que ter, da gente ser melhor, não só como empresário, né, mas como pai, como filho, né, como amigo, ou como cristão, né, você com Deus. Então, tudo isso reflete com o tempo, né, porque o tempo vai te trazendo essa sabedoria, né? Então, eu com os meus funcionários, eu sempre tive essa preocupação. E eu acho que isso foi muito bom para mim, né? Nunca tive problema nenhum com nenhum funcionário, em 33 anos, né? Então, eu acho que isso responde um pouco isso, né? E o monge aí, ele estava certo, né? Porque daí a gente tem esse respeito com o nosso funcionário, porque a gente faz o que a gente está pedindo para ele, né? Ele vê o nosso esforço, né? Então, esse respeito é quase que natural, né? Ele é uma coisa automática, sabe? De você está pedindo uma coisa, mas você faz aquilo, né? Então, é automático esse respeito aí. Isso é muito bom para o empresário, para o negócio dele também, né? Porque a pior sensação que tem é ali a pessoa que trabalha para você olhar o empresário, o dono do negócio, esse cara é um folgado, né? Eu estou aqui ralando para ele aqui, né? Não, ele vê assim, esse cara trabalha muito também. Ele venceu, mas ele trabalha muito. Ele faz o melhor todo dia, né? Então, isso gera valor no teu negócio, né? Gera valor na tua empresa, gera valor no teu produto, né? Porque hoje os produtos são iguais, né? E eu trabalho com um produto que eu não tenho argumento, né? Então, eu vou vender uma boneca, um jogo, o produto é o mesmo, né? Eu não posso falar que o meu produto é melhor que o do meu concorrente, porque a marca é a mesma. Se ele comprar na internet, se ele comprar do concorrente, o produto é o mesmo. O que vai gerar valor naquele produto ali, né? Dentro da minha loja, né? É o atendimento, né?
é a pessoa saber que ela tem uma variedade de produto muito grande. Se a criança ganhar um brinquedo e ela quer trocar, tem, então essa variedade de produto, né? O meu funcionário passar para esse cliente que ele tem um respaldo da nossa loja, o produto deu defeito, né? A pessoa que não gostou do brinquedo, quer trocar, isso tudo faz diferença, né? Então, quando o empresário vai passando isso para o funcionário dele, automaticamente o funcionário dele passa isso também para o cliente, né? Isso gera negócio, gera uma cadeia, né? A gente voltando lá do comecinho da nossa conversa, você falando do tempo de você desistir, né? Você pensou em desistir. Isso é uma teoria minha também, mas é lógico que isso também é o que todo mundo fala, né? Eu tenho muitas coisas que eu penso, que eu falo, que é coisa minha mesmo, né? E eu sempre encarei a vida e os negócios que nem uma roda gigante, né? Então a gente tinha um parquinho aqui no centro de postos aqui, que tinha uma roda gigante ali. Não sei se é do teu tempo, Eu você lembra lembro, disso. eu lembro. Você lembra que existia uma roda gigante ali? Nem existe mais. E quem trabalhava ali é aquelas senhoras que trabalhavam, funcionária ali, que ela tinha que fazer força ali para todas as crianças sentavam ali, né? E ela tinha que fazer maior força ali para começar a virar a roda gigante ali, né? E era a atração principal do parquinho ali, né? Fazia fila de gente. Então ela tinha que fazer muita força para poder começar a fazer aquela roda gigante funcionar. E depois que aquela criança que estava embaixo, ela chegou lá em cima, era automático. Porque daí a força dela, o peso dela, já fazia a roda. Daí ela ia só controlando ali, né? E no negócio é assim também. Então a gente vai começar a empreender um negócio, você tem que fazer muita força, né? Você tem que desprender o teu tempo, você tem que desprender a tua qualidade de vida, né? Você ganha peso. Eu engordei 10 quilos em um ano quando eu comecei meu negócio. Porque eu comia só salgado. Eu não tinha tempo para mim fazer uma refeição, alguma coisa assim, né? Então você tem que desprender isso aí tudo, né? Mas se você acredita no teu negócio e você começou aquilo para dar certo, você vai fazer dar certo, né? E sabe um negócio que eu achei interessante que você falou? Que você falou que, lógico, todo empresário, CNPJ, visa o lucro, né? Ele quer sobreviver, ele precisa sobreviver e ele tem que pagar a conta, né? Mas você falou que o negócio não é só também aquilo. Tem o funcionário ali, que você também está agregando valor para a vida dele. Você está gerando emprego nas fábricas, né? Então, acredito que se a pessoa pensar que, ó, meu trabalho, beleza, eu tenho que receber no final, mas não é só isso. Eu estou agregando um valor aqui para todo mundo, né? Então, a minha missão aqui é maior, né? Acredito que se a pessoa entender que o trabalho dela não é uma simples troca ali para trabalhar, para ganhar dinheiro, ela começa a ter mais motivação para falar, ó, não vou desistir porque tem gente que depende do meu trabalho aqui. Se eu desistir, eu vou estar prejudicando, vou estar deixando de agregar valor. O pessoal gosta de comprar aqui, né? E isso até a roda gigante começar a girar, né? Porque o começo é que é o mais difícil, né? Depois a força inicial ali que demanda uma resiliência, né? Depois que começa a girar, é só questão de administrar, né? Mas legal. Eu queria saber que, além de empresário, você também é presidente da Associação Comercial aqui de Poços de Caldas, né? Já faz o segundo mandato já, né? O que você sentiu que foi um desafio? Você já estava acostumado a liderar funcionários, e aí depois você passou a procurar buscar os interesses, né? Defender os interesses dos comerciantes aqui. Como é que foi essa entrada lá? É um desafio porque quando você é empresário e você cuida do teu negócio, vamos dizer, você que manda, né? Você fala assim, eu quero essa mercadoria estar aqui, eu quero pôr ela aqui. E quando você entra numa instituição, né, como a associação comercial, então você tem que ouvir todo mundo, né? Então tem as opiniões que são a favor da maneira que você pensa e tem as que não são, né? Então a gente tem que achar um bom senso, né, um senso comum ali que agregue valor no comércio, no caso de Poços de Caldas, né? Desde que eu assumi a associação comercial, a minha preocupação é as lojas físicas, né? Então, o que a gente pode fazer para gerar riqueza para a nossa cidade? Porque
quando você pensa, é difícil o que eu vou falar agora, mas quando você pensa que você está comprando um produto, que você não sabe nem aonde que ele vai ser faturado, né? Porque quando você vai lá, entra no Mercado Livre, né, e você procura um produto lá, você não sabe nem de onde que vai vir aquele produto. Você está vendo o produto e o preço dele. Né? Então, às vezes, ele foi faturado lá no Espírito Santo, ou na Bahia, ou em São Paulo. Você não conhece a procedência nenhuma desse produto aí. Né? Esse produto não gera riqueza nenhuma para a tua cidade, nem para o teu estado, nada. Porque o imposto foi pago lá, né? Ele não gerou emprego nenhum onde que você está. Né? Então, é uma tendência, o comércio eletrônico, ele é uma briga que muitas vezes ela é desleal com o empresário loja física. Né? E o empresário loja física é o que gera riqueza para a cidade, né? Em todos os sentidos. Né? Porque hoje a gente vê muitos pontos desocupados. Por quê? O cara não consegue pagar o aluguel. Porque o custo dele é alto e a concorrência é muito grande. Né? Principalmente com as vendas online. Então, a minha preocupação desde que eu assumi a associação comercial é como que a gente pode ter uma estratégia de valorizar a loja física, né? Que é ali que gera o emprego, né? Isso é uma cadeia. Gerou emprego ali, o cara gasta em outro lugar, ele gasta no supermercado, o dono do imóvel, ele está ali com o ponto dele funcionando, né? É uma cidade bonita, porque a coisa mais feia que tem é a gente ir numa cidade tudo fechado, os pontos do comércio tudo fechado. Né? Isso não traz só valor para o empresário, isso traz valor também para a pessoa, porque hoje nunca se viu falar tanto de ansiedade e depressão. Né? Mas você não tem mais as pessoas na rua, porque a pessoa está no celular ali dentro de casa, ela vai lá, compra a ração do gato, ela compra o tênis que ela quer comprar, e quando ela vai numa loja, ela conversa com uma pessoa, isso faz bem para ela. Né? Quando a pessoa ia num banco, numa casa lotérica, para pagar uma conta de luz, aquilo ali gerava uma coisa positiva para ela. Por mais que a gente pense, nossa, que beleza, né? Hoje não tem fila, não tem nada. Mas quando ela está na fila ali do banco, ela está conversando com as pessoas, contando os problemas dela, desabafando. Então, isso trazia de uma forma boa, uma distração para aquela pessoa, na mente dela, do dia dela. Hoje não, a pessoa vai acumulando tudo isso aí porque ela fica só dentro de casa. Entendi. Então, eu penso dessa maneira aí, né? Que a gente vai ter que chegar a um ponto que a gente tem que voltar para trás. Eu penso isso. Porque esses grandes empresários que são donos dessas plataformas, é só eles que ganham dinheiro. Né? Porque muitos desses empresários também que vendem no online ali, ele não está ganhando nada. O custo dele é muito pequeno. Né? Agora, o empresário que tem ali a loja física dele, o negócio físico dele, ali, o custo dele é muito alto. Né? Só que ele traz muita riqueza. Né? Às vezes pode ser uma utopia a gente falar isso. Né? Mas eu sempre penso, não da gente pensar numa coisa macro, né? Mas a gente pensar em cada cidade. Poste de Caldas, agora, você me falando da associação comercial, a gente está com um estudo agora de ter não uma plataforma, né, dentro do Mercado Livre, mas a gente ter ali um lugar que a pessoa vai entrar dentro do Mercado Livre e ela vai encontrar Poste de Caldas, o comércio de Poste de Caldas. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo para ver se a gente traz, pelo menos essas pessoas de Poste de Caldas, que ela compre em Poste de Caldas. Então, talvez a gente já vai implantar isso no próximo ano aí. Entendi. Né? Então, isso é para trazer, porque todas as pessoas que a gente conversa falam assim, o online é sem volta. Né? Isso é um caminho sem volta, isso é mundial. Né? Mas, então, a gente está tentando achar aí a estratégia para Poste de Caldas. Né? O Brasil tem uma questão muito séria, que é a questão tributária. Né? Então, diferente de outros países, que é uma tributação só em todo, vamos dizer, Estados Unidos. Estados Unidos, o cara paga o imposto no consumo. Né? Então, ele vai pagar 7,5% ali do que ele comprou na hora que ele compra. Né? O Brasil não é assim. Então, a gente paga o imposto
antes de vender a mercadoria e paga o imposto na hora que você vende também. E o ICMS do Brasil, cada estado é um. Então, fica uma concorrência desleal até mesmo na própria tributação, né? Então, o cara vai lá comprar um produto, foi faturado lá no Espírito Santo, o ICMS é bem menor, e vai entregar aqui em Poços. Entendi. Então, a dificuldade nossa da associação comercial é a gente achar o caminho para isso aí, né? Achar o caminho que defenda o cara ali, ele conseguir vender online e ele ter o negócio dele físico, né? Então, é uma luta muito grande, né? A associação representa mais de 1.000 empresários em Poços de Caldas, né? Então, a gente faz esse trabalho intenso ali e foi um desafio para mim esses quase 4 anos aí. Entendi. E interessante, porque igual você falou, às vezes a pessoa pensa que, beleza, eu vou pagar mais barato na internet, mas quantos negócios não saem de conversa em fila de banco? Quantos contatos você não faz com uma pessoa? Às vezes você está ali na rua, conhece, né? E isso agrega para o seu próprio negócio, né? Porque com certeza. não adianta, negócio também gira em torno de conhecer gente, né? Conhecer pessoas, as pessoas te conhecerem, para gerar confiança e gerar a pessoa virar um cliente seu, né? E da internet, como é que você vai conhecer gente comprando na internet? E isso acaba que assim, é um processo, vamos dizer assim, orgânico, né? Que não é, eu vou sair na rua hoje e vou fechar um negócio. Não é assim. É um acaso. É um acaso, mas acontece muito, né? Na tua trajetória, você deve ter passado muita situação dessa de, numa conversa de banco, conhecer alguém e isso gerar um negócio, uma parceria, né? Por quê? Porque eu fui comprar pão, né? Fui comprar pão, aí comprei um pão, conheci um cara, o cara ali daqui me apresentou um outro cara que me fez um negócio e agregou valor. Exatamente, né? Isso. Então, acredito que a pessoa, assim, é um ciclo, né? Você agrega, a pessoa te agrega, você conhece gente, e principalmente local, né? Quem tem comércio local, devia incentivar o comércio local, porque se o teu comércio é aqui, se você conhecer gente aqui, você está agregando pro teu próprio negócio, né? Então, acredito que é um ciclo, vamos dizer assim, invisível, né? Às vezes a pessoa não percebe essa perda que ela tá tendo, né? De ficar em casa, de não sair, de não conhecer gente. Mas, vamos dizer assim, a longo prazo, prejudica muito a pessoa, né? Ela não conhece ninguém. Você tá num lugar que você não conhece a vizinhança, você não conhece, não tem referência nenhuma, né? Isso atrapalha o teu negócio. Então, vocês estão trabalhando, assim, o foco da associação, nesses últimos anos aí, foi tentar... vamos dizer assim, achar uma forma de fazer com que o comércio local possa utilizar da internet a favor da cidade. Sim, sim. Então, a gente, no começo, a gente teve a ideia de ter uma plataforma nossa, mas a gente barrou em questões jurídicas para poder fazer isso, né? E agora a pessoa vai entrar numa plataforma e vai ter lá o post, eu não sei como é que fala. Anúncio? O anúncio, eu não sou muito ligado. Mas a pessoa vai identificar que aquele produto que ela está procurando tem no comércio de Poços de Caldas, né? Daí ela vai entrar ali e vai ver que tem aquilo no comércio de Poços de Caldas, né? Então, isso é para tentar conciliar o negócio físico da pessoa com o online, né? E então a gente está buscando isso. Agora, dessa questão é simples como você falou, né? A maioria dos grandes negócios que aconteceu no mundo foi do acaso, né? As grandes descobertas é do acaso. E a vida continua sendo assim, porque gente é gente, nunca vai mudar. Então, gente, isso nunca vai mudar. Isso é mundial, né? Gente é gente em qualquer lugar. A mesma dor que você sente aqui, o chinês sente lá, né? Então, se a pessoa está na rua, ela está ali, está dentro de casa, está com cheio de problemas, só fica dentro de casa, né? Vai sair, vai procurar fazer uma caminhada, vai conversar com alguém, vai comprar uma coisa na rua, né? Isso aí está te gerando uma coisa positiva para você, né? Você vai conversar com alguém, você vai desabafar. Antes eu falava, até hoje, mas antigamente era mais ainda, porque a gente tinha muito cliente. Todo vendedor tinha que ser meio psicólogo, né? Porque daí a pessoa chegava na loja, contava os problemas dela, tudo. Isso virava um relacionamento, né? Isso é bacana. É bacana,
né? Isso vira relacionamento, vira fidelidade, né? Porque a pessoa gosta de ir naquele lugar, porque ela é bem tratada, né? Hoje as pessoas não sabem mais o que é isso, né? Porque as pessoas ficam só dentro de casa, né? Elas consomem tudo que elas precisam ali dentro de casa, tudo que ela precisa, né? E a pessoa vai ficando mais velha, aí que ela fica mais ainda dentro de casa, né? E a rua, as pessoas, né? Isso aí traz uma coisa positiva para ela, né? Dela conversar, dela desabafar, né? Falar dos problemas dela, fazer esse network, né? Hoje é chique, fala network. Hoje é network. Mas antes era na fila ali, o cara precisava, estragou meu carro, tem um mecânico muito bom, né? Já dava dica para ele ali, eu tô com uma dor, não sei aonde, o cara já falou, nossa, tomei tal remédio, ou fui em tal médico, né? Uma beleza. Então isso, né? Gerava conhecimento, gerava oportunidade, né? Se resolvia as coisas na fila de banco, né? Na fila da lotérica ou dentro de uma loja, se resolvia as coisas. Não precisava, muitas vezes, a pessoa tomar um medicamento, né? Procurar uma coisa aí, um problema que ela está tendo de estresse, de ansiedade, né? Porque o estresse dela jogava ali na rua. Na rua. É igual você falou, porque, por exemplo, hoje em dia... Fala-se muito de networking, né? Faz curso para networking. Mas eu acho que assim, é uma coisa que os antigos faziam naturalmente, né? Antigo eu digo assim, até vamos supor, 20 anos atrás, todo mundo comprava coisa 90% na rua, né? Na rua. Então, assim, acredito que mudaram a palavra, né? Hoje é network, né? Mas assim, basicamente é comprar pão, né? Comprar pão. Ir no supermercado. É simples, a vida tem que ser simples. Né? Porque as pessoas às vezes assim, ó, as pessoas ver só o fim, né? Agora tá falando do trabalho. É ganhar dinheiro. Não, mas você tá agregando valor pro teu funcionário. Eu vou comprar pão. Não, eu vou lá conversar com o padeiro. Vou, né, ver na rua, vou ver alguma coisa na rua, vou respirar, né? Vou tomar ar puro. Então a pessoa, o pão é o de menos, né? O pão é o de menos. O pão é um a mais só. É um extra, né? É, o extra. O empresário, o comerciante, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não deve ser fácil, né, o cara ter um negócio. Não é difícil. É comprar por 1 e vender por 2, né? E cuidar bem do teu negócio. As coisas são simples, né? Às vezes as pessoas, os próprios empresários querem complicar o negócio dele, não é? Então, o cara tem que trabalhar de maneira simples e eficaz, né? Chega no final do mês ali, no meu negócio, eu não vejo meu negócio por mês, eu vejo meu negócio por ano, né? Porque o meu negócio é sazonal, não é? Então, se eu vou lá vendo bem no dia das crianças, no Natal, e depois chega em janeiro, eu vou lá, esbanjo o dinheiro, gasto tudo, e o resto do ano tudo que eu tenho que me sustentar, né? E tem muitos negócios que é assim. Então, você tem que pensar de maneira simples, né? E eficaz, né? A pessoa que vive... Hoje a gente vê isso nas crianças também, não é? Do que a gente está falando aqui agora, né? Hoje é tudo online. Tudo online. Não sabe brincar mais, né? Não vai brincar na rua, não vai brincar, vai jogar bola, não vai... Hoje as crianças nem brigam mais, não faz arte mais, né? Nem faz arte mais, porque ela não tem nem aonde ela fazer arte. Nem sabe fazer. Nem sabe fazer. Não aprendeu. Nem sabe fazer. E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, igual, por exemplo, da escola, né, que nós falamos. Nós falamos que o pão é o de menos, né? A gente ia para a escola. O objetivo era estudar, né? Mas a última coisa que a gente pensava era estudar. Queria jogar bola, queria batia cartinha na época, ioiô. E aí acabava que estudava, né? A força ali, assim, já estamos aqui, tem que, né, prova. E ó, pra você ver, o benefício que a gente tem, a gente estuda muito tempo da vida da gente, né? E, vamos dizer assim, se a gente fosse para a escola pensando em estudar, ia ser um sacrifício, ia ser difícil. Então, eu acredito que assim, ó, a gente indo com uma ideia de fazer algo que você gosta ali e ainda conseguir ter um benefício, quando vê, passou 1, 2, 3 anos, você cumpriu o teu papel lá, teve um benefício gigantesco, porque assim, ó, a gente aprende muito na escola. Só que a gente todo dia vai com a última intenção é estudar. Vai para ir pro recreio, né? E isso acaba que, tipo assim, ó, vamos dizer assim, te anestesia, né, da parte chata, que é o estudo, mas que é benéfico, né? E acaba que te faz você... Fala assim, nossa, caramba, quando veio, acabou a escola, formamos, e nem vimos, né? Então, acredito que assim, o trabalho também, acredito que você tendo um ambiente de trabalho, você construindo um ambiente de trabalho
legal ali, fala, caramba, gosto de estar lá, gosto dos funcionários, um funcionário gosta do outro, né? Um ambiente saudável. E a gente vai lá, a gente tem o momento de tomar um café, né? Conversar. Quando vê, você trabalhou um ano inteiro, né? Produziu o que você tinha que produzir ali e nem viu, né? Passou, Passou, né? O tempo, porque o ambiente estava saudável, né? Isso é outra pergunta que eu queria te fazer. Construir um ambiente ali, um ambiente que, vamos dizer assim, incentive a produtividade. Você acha que isso é interessante? O ambiente tem que te ajudar, eu digo assim, o teu negócio, mas também, por exemplo, a tua vida, a tua casa está assim, organizada, a tua casa está, tipo, assim, um ambiente que incentive a alta performance. Você acha que isso é importante? Eu acho que um bom empreendedor ele tem que ser um exemplo, né? O Brasil teria que valorizar mais os bons empreendedores, porque tem em todo segmento, em qualquer lugar, existe os picaretas, né? Então existe os empreendedores picaretas também, está cheio no mercado aí, né? E eu acho que deveria ter alguma maneira de identificar, isso é até uma coisa já federal, vamos dizer assim, qualquer tipo de coisa, legislação, de identificar os empresários que são empresários que estão lutando para fazer o negócio dele acontecer e aqueles empresários que são picaretas, né? O empresário picareta ele não tem compromisso com ninguém, não é? Ele monta o negócio dele amanhã com laranja, funciona o negócio dele um tempo, depois ele fecha e ele não tem nada no nome dele, ele não tem compromisso com ninguém. Então ele não tem compromisso com a família dele, ele não tem compromisso com o funcionário dele, com o fornecedor, ele não tem compromisso com ninguém, não é? Agora o empresário que ele tem essa consciência que ele é um transformador de vida, ele é um formador de opinião, esse empresário teria que ser valorizado no Brasil. E não é muitas vezes o que acontece. Não é muitas vezes, infelizmente, né? A gente falando de países desenvolvidos, a gente vê que o empresário brasileiro não é reconhecido como os empresários dos países de primeiro mundo, né? Então, todo empresário, no começo, ele tem que dar os pulos dele ali, de trabalhar muito, de conseguir fazer as coisas, e depois ele vai se ajeitando, vai se ajustando, né? Vai trabalhando, vai empregando, vai organizando o negócio dele. Mas aqui todo mundo, o Brasil é um país pobre, e o cara luta para ele conseguir fazer as coisas, né? Mas a gente, entrando dentro desse assunto que você falou, eu particularmente, eu sempre pensei comigo assim, eu tive um relacionamento muito grande com muitas pessoas, não é? Empresários, que nem dentro da associação comercial, tem grandes empresários ali, né? Empresários a nível nacional, né? Então a gente lida com pessoas de grande porte, tanto em questão política também, né? Então a gente tem esse trato com as pessoas. Eu acho que o empreendedor, a pessoa que, como você disse, que ele quer trazer valor dentro do negócio dele, né? Nesse sentido do bem-estar, né? Eu acho que ele tem que ser um imitador. A minha palavra é essa, né? Esse empreendedor, ele tem que ser um imitador. Porque às vezes você vê grandes empresários que ele é um sucesso no negócio dele, mas ele não é um sucesso na casa dele, né? Então, e eu convivo muito com essa situação, né? Então eu conheço grandes empresários que é muito bem sucedido no seu negócio, mas na sua vida pessoal não, né? Então eu acho que a pessoa ela tem que ser um imitador dela, falar assim, essa pessoa que ele é um sucesso na vida dele, né, pessoal, com a família dele, eu vou ser um imitador dele, né? O que ele faz para ele ser esse sucesso, né? Então, quando você relaciona com muitas pessoas, você vai encontrando essas pessoas, né? A pessoa que ela é um sucesso na família, ela é um sucesso como empresário, né? Então você vai tirando um pouquinho de cada pessoa que você vai relacionando, né? Você vai imitando essa pessoa. O que esse cara falou um negócio que eu gostei, né? A ação dele eu achei interessante. Então, o que você me perguntou é as ações que a gente faz dentro do nosso negócio,
não é? Uhum. Então, eu tenho que procurar imitar alguém, ou eu ter a intuição de eu achar o caminho que aquela ação fez bem para o meu negócio, fez bem para aquelas pessoas ali dentro, ali, né? Dentro da minha família, a mesma coisa, né? Então, o ideal é o empresário ele ser bem-sucedido no negócio dele e ser bem-sucedido na família dele também, né? Com os filhos, com a esposa, né? Com a família em geral, né? Com os próprios funcionários. Então, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Mas isso já é uma outra história, né, Lucas? É, Isso aí já é uma outra história. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua maneira de pensar, né? Extra loja, extra negócios, né? E cada um cuida da sua vida aí, aham. né? Mas eu penso assim, né? Para a minha vida pessoal, para o meu negócio, para a minha relação familiar, eu penso assim. Então você fica assim, você sempre ficou, acredito, atento em pessoas que estavam tendo sucesso em uma área que você, determinada área que você queria ter sucesso e meio que modelava a pessoa naquela área. Então, ó, esse empresário tá tendo sucesso, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Isso. E modelava ele, mas na área que ele tá tendo sucesso, né? Porque, igual você... Ele não, eu, né? Eu me modelava, né? Porque ele é um espelho, É, né? aham, O você... cara é um sucesso no negócio, eu me modelava no que aquela pessoa fazia. Vamos Entendi. dizer assim, eu me modelava numa pessoa que é um sucesso na família dele, né? Como pessoa, com os filhos, com a esposa, né? O que eu quero para minha vida, né? Então, eu vou me modelando assim, né? Trabalhando dessa forma aí também, procurando trabalhar com honestidade dentro do teu negócio, né? A gente não dá motivo para uma pessoa falar de você, né? Isso é muito ruim para o empresário, né? Porque o empresário que ele dá motivo para alguém falar do negócio dele ou da pessoa dele, né? De uma coisa que você errou, né? Às vezes é preferível você dar o passo para trás, se levar prejuízo em alguma coisa, né? Porque a vida dá muitas voltas, muitas situações que a gente passa, né? Então, você não vai conseguir viver bem no teu negócio, você vai estar sempre lá em cima como empresário, nem como pessoa, né? Então, é um ciclo, tudo é um ciclo, né? Então, às vezes você está muito bem como empresário, teu negócio está muito bem, mas às vezes você está na época de maré baixa, né? Mas você fez a tua gordurinha ali, beleza. Na tua vida pessoal também é a mesma coisa, né? Então você está com teus problemas, você está embaixo ali com o teu negócio, mas você tem a tua família, você tem as pessoas, que aquilo ali é o que você falou. Você fala assim, eu não vou desistir do meu negócio. Quanta riqueza que isso aqui gera para as outras pessoas. Transforma a vida, não é? A coisa mais bacana que tem é você ouvir uma pessoa que ela fala assim, eu transformei a minha vida. Eu transformei a minha família. A pessoa saiu ali da favela ou da pobreza, né? Ela passou a ter a casa própria dela, né? A família tudo desorganizada. O cara constituiu uma família ali sólida, família legal, tudo. Isso muda tudo. Muda uma cidade, muda um estado e muda um país, né? Mas às vezes a gente fala assim, o cara quer mudar o país já de uma vez. Isso não existe, né? Muda a tua casa primeiro, né? Muda o teu filho primeiro. Gerar valor no teu filho, dentro da tua casa. Honestidade dentro da tua casa, né? E ele vai transformando isso. Então vai gerando isso em outras pessoas, né? Depois vai mudando a cidade, vai mudando o estado, vai mudando o bairro primeiro, né? A tua casa, depois o bairro. E isso vai gerando, porque vai gerando coisa boa, pessoas boas, que pensam iguais, né? Que pensam em gerar coisa boa, né? Hoje o cara, não a maioria, né? Mas o cara pensa em ficar rico rápido, né? Ele pensa em passar o tombo, dar prejuízo para outra pessoa, porque a pessoa não importa com os outros, ela está importando só com ela ali, para estar ali na mídia social, né? Tá feliz ali, tá se mostrando do que ele está ganhando, do que ele está conseguindo. Mas e atrás? O que ele gerou para isso aí, né? Então isso aí não é uma coisa legal nem para ele, nem para o negócio dele, nem para a família dele, né? Entendi. Giovanni, finalizando aqui a entrevista, né? Sucesso para você é uma conquista ou uma consequência? Os dois. Os dois. Né? A, a consequência do teu trabalho, do teu esforço é a conquista.
que é natural, né? É natural. Quem planta maçã vai colher maçã, né? O cara trabalhou muito, se esforçou muito, ele vai colher o que ele se esforçou ali, né? O cara, o trabalhador rural, ele está ali, ele acorda cedinho, né? Ara a terra, prepara a terra, coloca semente, planta, tudo ali. Ele vai colher aquilo ali que ele trabalhou ali, não é? E no mundo empresarial é igualzinho, não tem diferença nenhuma, né? Então, e depois a conquista do rural é ali, ele está colhendo ali a laranja, né, o café, tudo ali, todo o trabalho que ele teve atrás. E o empresário é a mesma coisa, né? A conquista dele é natural desse esforço aí, né? Que gera anos, gera muitos anos, né? Eu penso assim, eu tenho 33 anos de loja. Uma vez eu estava fazendo a conta, eu trabalhei praticamente 14 anos, mais ou menos, de 13 a 14 anos, gerando riqueza só para o meu negócio, para depois eu poder colher disso aí. Não é? Quer dizer, uma coisa que leva tempo, não existe essa coisa né? Hoje as pessoas querem assim, mas para o empresário ali que vai começar ali, leva tempo. Ele tem. Eu casei, fiz a minha casa e depois da minha casa eu só gerava riqueza para o meu próprio negócio, né? E eu acho que eu fiz certo nisso, né? Eu não acredito que seja errado. Porque depois passa as marés, passa as situações, passa tudo, você está ali, você tá sólido no teu negócio, né? Então, gera tempo e gera esforço para você conseguir. Mas a conquista é bom. A conquista é bom. É muito bom você olhar para trás e você falar assim, da onde que eu saí e o que eu consegui fazer hoje, não é? Isso te traz uma paz para você, traz uma paz para o empresário, né? Então, tem um ditado que fala assim, ó, que você conhece o negócio do outro pelo entusiasmo do dono, né? E eu sou um entusiasta do meu negócio, né? Do empreendedor, da pessoa que quer começar, que quer trabalhar. É assim que tem que ser, não é? Mas hoje a luta é muito grande contra isso aí, né? Por isso que a grande maioria dos negócios duram pouco, né? Então, os casos de empresa e de lojas que abrem e ela tem sucesso é muito menor do que os que têm o fracasso, né? Então, infelizmente, no Brasil, as pessoas que dão certo é bem menor do que as que abrem e fecham, né? Entendi. Acredito que talvez então as pessoas assim não têm um pouco de dificuldade de pensar a longo prazo, A longo prazo. né? Que é algo Exatamente. imediato, né? Exatamente. Mas a vida da gente hoje, ela vai trazendo isso, né? Cada dia mais a gente pensa que o dia passa rápido, né? Cada dia mais, né? As coisas são muito imediatistas, né? As informações são muito rápidas, né? Então, tudo a pessoa quer muito rápido, né? Porque a vida se tornou assim, né? A gente pensa assim, nossa, você não sabe mais se você fez uma coisa há um mês atrás ou há um ano atrás, de tão rápido que as coisas vão acontecendo, né? A quantidade de informação. As crianças são assim também, né? A quantidade de informação que a gente tem, que uma criança tem hoje é muito grande, né? Se eu pensar no meu tempo, no tempo do meu pai, então, né? A informação que ele tinha, a informação que a gente tem hoje, né? É muito rápido, né? Só que a dificuldade no mercado hoje, teve uma pergunta que você falou, a pessoa está estudando, né? Está se preparando para ser um empresário ou ser um profissional liberal. Eu acho que o que falta hoje nas pessoas é a malícia, entendeu? Porque às vezes a pessoa é muito preparada no estudo, tecnicamente, mas na vida não. Não é? Porque ela não foi lá comprar o pão, Não tem experiência, né? ela não conversou, né? De ela saber como é que acontecem as coisas. Porque esse relacionamento, isso aí, te traz malícia. Saber lidar com gente, Saber né? lidar com gente, com situações, entendeu? Na situação ali ao vivo, né? Agora, se lidar com uma situação num filme ou num jogo é uma coisa.
Agora, você lidar com uma situação ao vivo e como você vai reagir àquilo é que vai fazer toda a diferença. Na prática é Na outra prática coisa, é né? outra coisa. A prática é outra coisa. E essa malícia, eu acho que está se perdendo. Né? Está se perdendo tanto do empresário quanto das crianças. Né? Porque a criança, antes de brincava na rua, ela tinha que se defender do colega ou de uma situação, de alguma coisa. Né? Então, mas é verdade. É verdade, é verdade. Né? E hoje a gente não está tendo isso, infelizmente. Eu Né? acredito que tá numa era que o pessoal tem muita informação e pouca habilidade, vamos dizer assim, Exatamente habilidade útil, né? Exatamente. A pessoa sabe o que ela deveria fazer, né? Pensa que sabe, mas na prática não sabe nada, né? Porque o que você sabe, mas você não consegue converter em resultado prático, você não sabe, né? Ah, eu sou formado em fazer empresa bombar. Mas você nunca fez empresa bombar. Você nunca teve uma empresa. Você nunca fez empresa bombar. Né? Então você sabe a teoria, né? Com certeza. Lucas, o que você falou é exatamente o que eu penso. Entendeu? Não adianta uma pessoa falar uma coisa para mim que ela não fez aquilo. Qual que é o teu resultado? A vida é de resultado. Não adianta. A vida é resultado. Os meus vendedores, sempre quando eu vou fazer uma reunião, eu falo para eles, o importante é a venda. A empresa que não vende, não adianta. Entendeu? Não adianta o cara falar assim, o meu chão é bonito, a minha iluminação é chique, não sei o quê, papapá. Eu tenho um software meu da minha empresa, é o mais... Não adianta nada. Se você não vende, não adianta nada. O vendedor não adianta ele ser legal, ser bacana, ele ser atencioso. Ele não vendeu, não concluiu ali com o cliente dele a venda, tudo aquilo ali foi perdido. Perdeu. Entendeu? E acho assim, a pessoa às vezes... fica procurando, tá atolado de informação já. E fica procurando mais informação, né? E não vai pra prática, né? Não traz aqui na realidade. Não vai tentar aprender a fazer, né? Porque a prática é diferente. A teoria é uma coisa, até ajuda a teoria. Mas quem sabe mesmo é quem faz na prática, quem obtém o resultado ali e mostra o resultado. Aqui, marcou o gol. Quem fez o gol. Quem fez o gol. Não adianta driblar o time inteirinho, mas você não marcou o gol... Você não vai entrar na história. Nada, né? Você não vai entrar na história. O que vai entrar na história é o que fez o gol. Entendeu? Ele é que vai ser lembrado. Né? Ele está ali na banheira ali, mas ele estava na hora certa e no momento certo. Né? Então ele fez o gol. Foi o gol não sei de quem lá que decidiu tal campeonato. Né? Então o cara que driblou o time todo lá, ninguém lembra. Mas o cara que fez o gol, né? E o empresário é a mesma coisa. Não adianta você vai em vários cursos, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Não, você tem que fazer, você tem que acordar cedo, fazer o teu negócio gerar riqueza, você ali dentro ali. Entendeu? É lógico que tudo que a pessoa puder agregar de conhecimento é bom. Né? Mas não é isso que vai fazer a diferença no negócio. E assim, acredito que as pessoas estão cada vez mais investindo em teoria, né? E tem gente que nunca vai para a prática, né? Com pessoa certeza. Porque assim, não adianta. Tem que perder, acho que um pouco o medo também de errar. É o que você falou. Eu acertei muito, mas eu errei também. A balança que importa, né? Que eu acertar mais, né? Agora a pessoa, eu sinto que às vezes a pessoa quer entrar num negócio e acertar de primeira. Eu não posso errar. Eu tenho que entrar e eu tenho que dar um tiro certeiro atrás do outro, né? Tem que ser um chute e um gol. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu acho que isso te trava. Porque você fala, eu não posso errar. Então o que é melhor fazer? Eu ver bem onde que eu vou tentar. Você fica com medo de tentar, eu acho, né? E outra habilidade que as pessoas não estão tendo é lidar com gente, né? Que essa habilidade você usa em qualquer negócio, né? Lidar com gente, não sabe gente lidar. É gente. Mas o cara é ótimo profissional, mas você vai conversar com ele não conversa direito. Ele não passa confiança, ele fica ali meio, né, quietão, ali, não te explica, né? Não cria um relacionamento, né? Por quê? Ele sabe teoria, mas ele não comprou pão, né? É o que nós falamos aqui, o cara não comprou pão. Simples assim, né? Simples assim, exatamente isso. Não consegue agregar, sabe muito, né? Tem gente que sabe muito, dá pra ver que o cara sabe, fala, esse cara é bom. Mas não aplica, né? Não aplica. Ele não sabe aplicar, né? Ele não tem essa malícia. É o que você falou, a malícia, né? Ele tem muita bagagem e pouca experiência, né? Não consegue aplicar o que ele tem, né? Ele tem ali conteúdo, poderia tentar converter aquilo ali, né? Mas assim... hoje em dia está caminhando cada vez mais para isso, né? Para a pessoa ficar isolada ali, não ter habilidade de negociação,
e não saber como utilizar o que ela tem na mão dela, né? É. Porque, por exemplo, na época, você sabia fazer peça de madeira. Você utilizou isso a teu favor, né? Sim. Você falou, é uma coisa que eu sei fazer, né? E você converteu em um negócio, né? E que te deu sucesso, te gerou sucesso, né? Então, poderia ter alguém que saberia fazer também a peça de madeira igual você sabia, né? Sim. Mas não conseguiu converter isso, né? Sim. E poderia ter alguém que sabia até fazer uma peça melhor que a tua, de madeira na época. Só que quem que colocou em prática, né? Pegou a peça de madeira, eu sei fazer isso aqui, vou aplicar, né? E é o que a gente vê todo dia, né? Os valores mudaram muito, né? Eu fui criado de uma maneira que você queria ter alguma coisa, você tinha que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos, 8 anos eu já trabalhava, né? E trabalhava de trabalhar mesmo, não é aquele negócio de brincar, não. Com 11 anos eu já tinha comprado um terreno que eu comprei com o meu dinheiro e eu pagava a prestação, eu tinha um compromisso de pagar esse terreno, né? E então eu fui criado dessa maneira. E meu pai, corretíssimo, né? E às vezes eu via, na minha época, né, os pais que era legal, dos colegas, que nossa, o pai dele é tão legal, que não sei o quê, dava as coisas, não sei o quê. Mas e hoje? O que gerou para esses colegas que eu conheço eles até hoje, né? O que é a vida deles hoje e a minha vida, não menosprezando a vida deles, né? Mas o que eu digo é o resultado, não é? Então, aonde que gerou mais valor? Então, eu acho que a criança, as pessoas, o empresário, ele tem que ensinar as pessoas a ser empreendedor. Não é? Tem muito empresário e que ele é egoísta. Ele quer guardar o conhecimento dele, o negócio dele só para ele. E ele tem que gerar riqueza. Ele tem que passar isso para outras pessoas também. Não é? Ensinar bem o funcionário dele. Né? O funcionário dele fala assim, não, eu vou sair daqui, eu vou montar o meu negócio. Que foi o meu caso. Eu já tive muitos funcionários meus que viraram empreendedor. Muitos funcionários meus. Hoje tem um negócio próprio dele. Né? E eles falam para mim, Giovanni, eu aprendi muito com o tempo que eu trabalhei na tua loja. Né? Então, isso é bom, porque essa pessoa está gerando riqueza também. Né? Então, é assim que tem que acontecer as coisas. Né? A gente tem esse relacionamento com as pessoas e trazer isso na prática. É o que a gente estava conversando, na prática ali, todo dia ali. Né? E as coisas são simples. Né? É a pessoa fazer o dever de casa ali, né? O arroz com feijão, né? Que a gente fala, e as coisas dão certo. Entendi. Giovanni, obrigado por ter vindo. Quero que você venha mais vezes aqui, né? Porque a gente tem muita história para contar aqui ainda e acaba, né? Vão surgindo novas histórias também, né? E te agradecer por ter vindo e quiser fazer suas considerações finais, falar mais alguma coisa, que pode ficar à vontade. Para mim foi um prazer muito grande, né? De estar aqui conversando com você. Foi uma conversa legal, né? A gente foi descontraindo, falando de vida, falando de negócio, né? E foi muito bacana. Se me convidar, estarei aqui de novo. Muito obrigado, agradeço. Eu que agradeço. Volte sempre aqui no meu podcast, as portas vão estar sempre abertas para você aqui. Obrigado. Valeu.